noite. Obrigada, gente. Glória a Deus. Engraçado, toda vez que eu chego para ministrar, eu estou na paleta do louvor. Eu acho. Estou sempre sendo guiada. Então, gente, graça e paz. Você pode sentar um pouco, dar um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Diz para ela assim: sorria. Porque senão o diabo pensa que ganhou. Né? Queridos, eu estava... Na hora que o pastor, antes de entrar na palavra, deixa eu obedecer aqui uma direção do Espírito, né? Eu estava conversando com o pastor há pouco tempo que o pastor Bud sempre nos pediu para a gente não perder o mover do Espírito, os dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, línguas com interpretação, profecias, tudo isso são dons do Espírito. Mas na hora que ele estava falando do pastor Adriano, ele está aí ainda. Ai, você, que bênção. Uma palavra tão forte me pulou ao coração. E eu preciso lhe dizer isso. Amém? Durante muito tempo, a igreja recuou demais e o mundo avançou. E nessa área de artes, de entretenimento, a gente sabe que o diabo tem deitado e rolado. Mas glória a Deus que Deus tem levantado a igreja para resgatar isso. T.D. Jakes, hoje lá em Hollywood, né? Ele patrocina filmes e eu acredito que é o teu tempo aqui no Brasil. E uma palavra me pulou ao coração, que Davi, ele foi ungido para ser rei, mas ele não tinha nada de rei. Ele não tinha pinta de rei, não tinha capa de rei, nada de rei. Mas um dia, Deus fez um encontro divino entre ele e Jonatas. E Jonatas tinha tudo de rei, mas não tinha unção. Isso quer dizer o quê? Deus sempre vai levantar pessoas para bancar a unção. E se você for ler lá em 1 Samuel, me parece que é no capítulo 18, quando Davi chegou diante de Jonatas, disse que Jonatas tirou a capa, tirou o cinto, tirou tudo de rei e deu para Davi. Não sei se você está pronto. Se prepara para encontros divinos. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Não tenha medo de obedecer. Nem considere grande, porque o que Deus tem para você fazer não vai caber no que você tem na conta. Vai ser algo sobrenatural. Extraordinário. Confie na unção, pastor. Confie na unção. Confie na unção. Confie na unção. E eu estava conversando com o pastor Márcio ali na sala e eu disse para ele que essa semana eu estava participando de um podcast e me perguntaram qual foi o conselho mais poderoso que você já recebeu. E foi um conselho que eu recebi do apóstolo Bud, quando a gente foi para Teresina. A gente passou em Campina Grande para ele orar por nós e ele disse para mim e para meu marido: nunca deixe que o dinheiro determine o que você vai fazer naquela cidade. Porque dinheiro não é senhor. Deus é senhor. E Deus manda. Quem é senhor manda. E o dinheiro é servo, obedece. Posso orar por você? Eu creio que está vindo sobre você provisões sobrenaturais. A unção atrai a provisão. Se prepare, porque eu acredito que o que Deus tem para você nem é portas abertas, são portais. O portal nos leva para outra dimensão. E você vai receber telefonemas que você vai entender. Não foi só mais um telefonema. Foi uma janela de oportunidade aberta. Em nome de Jesus, Pai, em obediência, eu libero sobre ele uma nova estação. O Espírito Santo vai soprar o teu nome. Em nome de Jesus. Só receba. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia. Pastor, muito obrigada. Pastor Márcio, Josi, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que igreja maravilhosa. Tem alguém visitando essa igreja hoje?
Tem, ok. Talvez você viu esse povo correndo e disse, que povo louco é esse? É um povo que sabe o que tem em Cristo. E tem atitudes nossas que é profética, sabe? Tudo que a gente faz no natural, a gente está enviando uma mensagem para o reino do Espírito. E a gente está dizendo assim, velocidade. Algo veloz está acontecendo. Vamos correr nossa carreira, amém? Então sejam muito bem-vindas vocês que estão visitando, recebam essa palavra. Mateus capítulo 11. Hoje eu acordei e esse versículo pulou tão forte dentro de mim. E eu fui ler e eu percebi que Deus estava querendo comunicar algo a vocês hoje. Está querendo não, Ele quer. Mateus 11:1 diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Diga comigo, ouvindo e vendo. Diga de novo, ouvindo e vendo. Querido, sabe que evangelho não é só ouvir. Evangelho não se trata só de um bom momento no culto. Evangelho não se trata só de você dizer assim, rapaz, que palavra boa. Alguns dizem até assim, que palestra boa, né? Que não é palestra, é uma palavra ungida, amém? Só que não é só ouvir, é ouvir e ver aquela palavra se cumprindo na sua vida, amém? Não se trata só de você ouvir, não se conforma só de vir para a igreja, ouvir uma boa palavra e nada acontece. Sabe, quando Deus disse não deixeis de congregar, é porque Ele tinha algo para compartilhar com você. Mas quando a palavra de Deus é enviada, ela é enviada para produzir um resultado. Lá em Salmos ele diz, a palavra de Deus foi enviada e essa palavra nos curou e nos livrou de tudo aquilo que era mortal. Ou seja, a palavra de Deus não é enviada só para você tomar conhecimento, é para gerar fé no seu coração, para você ver ela se cumprindo. Amém? Então a gente precisa entender, queridos, até porque Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Agora, como é que eu posso testemunhar de algo que eu nunca vi? Não é? Naturalmente falando, quando alguém é convidado para comparecer diante de um juiz, para testemunhar a respeito de alguma coisa, o juiz vai perguntar, o que é que você viu? Nada, né? Você viu o quê? Você sabe? Não vi nada. Ele vai dizer, você não presta para ser testemunha, não é assim? E a gente é chamado para testemunhar sobre Cristo, gente. E a gente precisa ver a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida, porque contra fatos não há argumento. Sabe, quando a gente sabe o que Deus fez na nossa vida, qualquer pessoa pode dizer o contrário. Você vai dizer, quando chegar com a notícia para você, você vai dizer, chegou atrasado, querido. Eu já provei e vi que o Senhor é bom. Aleluia, aleluia. A gente não está aqui só para ouvir, não. Ei, deixa eu te dizer, você vai ouvir coisas aqui. E eu declaro profeticamente que ainda essa semana vai ter o cumprimento na sua vida. Porque a palavra é enviada com uma unção. E você vai sair daqui nessa expectativa. Rapaz, algo já está acontecendo. Algo já está acontecendo. Algo já está acontecendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Algo já está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. Porque, querido, eu vou te dizer, quando Jesus encontrou com Pedro, numa sexta-feira, imagine você numa sexta-feira à noite sem resultados no seu trabalho. Eu estou dizendo sexta, que não foi sexta na Bíblia, né? Mas eu estou dizendo depois de uma semana de trabalho. Então, quando a palavra ela está sendo pregada, algo está acontecendo. Aquilo que o seu braço não, o esforço do seu braço não pôde trazer, a palavra traz. Ela é uma espada de dois gumes. Enquanto você está ouvindo, ela está trabalhando em teu favor. Você não está aqui perdendo tempo, algo está acontecendo. Aleluia. Amém. E aí,
Você sabe como é importante a gente ter essa consciência do que a gente escuta? Se posicionar, amados. Posicionamento na palavra, sabe? Se posicionar e dizer, rapaz, está na Bíblia, então vai acontecer comigo. Amém? E certa vez, um rapaz chegou para o pastor Cris, lá na África do Sul, e perguntou, rapaz, como foi que você começou esse ministério tão poderoso? Né? Essas curas tão milagrosas. Aí ele disse para o rapaz, é porque um dia eu fui num evento do reverendo Kenneth Hagin. E eu ouvi uma palavra lá de fé. E aquela palavra me ativou. Queridos, deixa a palavra te ativar. E essa palavra me ativou. E eu saí de lá convicto do chamado que eu tinha. E eu fui tão carregado de fé, ao ponto de começar a impor as mãos sobre os enfermos. E sabe o que esse rapaz respondeu? Ele disse, foi tal ano, em tal evento. E esse rapaz, pastor Márcio, olhou para o pastor Cris e disse, eu estava nesse evento. E o pastor Cris disse, pois é, você estava lá junto comigo, eu estou onde estou, e você continua de evento em evento. Você entende? Como Jesus disse, a semente incorruptível da palavra vai cair em vários tipos de terreno. Mas, querido, eu estou crendo de todo o meu coração que aqui tem boa terra. Aqui tem uma boa terra. Aqui tem uma boa terra. Aleluia! Porque tem gente que tem anos de crente. Escuta a palavra. E até o ponto de você vai ministrar a palavra e a pessoa diz, eu já sei disso, certo? E por que não vive? Aleluia. Aleluia. E aí Jesus, simplesmente, a resposta que Jesus mandou dizer para João foi, diga a João o que vocês estão ouvindo e vendo, porque o verdadeiro evangelho, quando você escuta, ele produz resultado. E no verso 5, Jesus continua dizendo, diga para João que os cegos veem. Oh, aleluia. Verso 5 de Mateus, olha, os cegos veem. Essa aí foi a resposta que ele mandou dar para João Batista. Sabe, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Uau! E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Eu acho lindo esse último aqui, né? Porque Jesus não disse aos pobres está sendo dado cesta básica. E aos pobres está sendo dada oferta. Sabe por quê, queridos? Porque a cesta básica e a oferta a gente precisa dar, mas não altera a condição da pobreza. Pobreza é uma condição que só é alterada com a palavra. Só a palavra vai lá. Só a palavra penetra. Só a palavra muda a condição. A pobreza não é uma questão social. É uma questão espiritual trazida pelo pecado. Só a palavra resolve. Sabe? E Jesus diz isso aos pobres. Está sendo pregado o evangelho. Por quê? Porque quando o evangelho é anunciado, produz resultado. Oh, glória a Deus. Amém, gente? Então, não se trata, queridos. Às vezes as pessoas dizem, eu estou congregando em tal lugar, porque é perto da minha casa. Deus não te pediu para congregar perto da sua casa. Você tem que congregar num lugar perto da palavra. Quanto mais próximo da palavra está, mais resultado você vai ter. Oh, glória a Deus. Aleluia. Né? Como lá Paulo disse em Romanos, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus se revela onde? Aonde? Certo, o que é que a justiça revela? Todas as vezes que o evangelho está sendo pregado, que revela a justiça, é para mostrar o que você é, o que você tem e o que você pode. Então, se você escuta um evangelho que não te mostra o que você é em Cristo, o que você tem e o que você pode, não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangélico vai te revelar a justiça de Deus em você. Cristo te justificou. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus por isso. Amém? E aí você vai juntar esse versículo, Jesus dizendo, olha, mostra para João os resultados. Querido, deixa eu te dizer, quando alguém questionar a fé que você tem, simplesmente diga para ela, só olhe para mim, porque quem viver, verá. Aleluia. Quem viver, verá. Aleluia. Olhe para a minha vida e você vai ver. Porque evangelho é para ser ouvido e visto. O evangelho há evidências. Amém? Aleluia. Queridos, eu sei de onde essa palavra me tirou.
Amém? E aí você vai ver João falando com Gaio lá em 3 João, que é uma epístola escrita para crente. João vai falar com Gaio e João diz: Gaio, rapaz, olha, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, a tua mente. Aí ele diz no verso seguinte: eu não tenho maior alegria do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. E o que é a verdade? Jesus, certa vez orando, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. E aí ele diz o que é a verdade: a tua palavra é a verdade. E aí quando João faz votos de prosperidade e saúde para Gaio, né? E aí ele diz assim: rapaz, como é bom ver que você anda na verdade. Querido, se você anda na palavra, algo vai ser evidenciado na sua vida. Saúde e prosperidade tem que se evidenciar. Querido, o que você carrega tem que se manifestar. Aleluia. Chega de uma vida sem resultado. Chega, querido, de uma vidinha medíocre. Rapaz, o preço que Jesus pagou na cruz é para você ter um vidão. Não uma vidinha de qualquer jeito. Amém? Não se conforma, querido. Se transforma pela renovação da sua mente. Amém? E aí João diz isso para Gaio: rapaz, como é bom saber que você anda na verdade. Se você anda na verdade, que da própria verdade vai se manifestar na sua vida. Sabe quando você chega num shopping, que você vai subir na escada rolando, tudo que você precisa é pôr o pé lá naquela escada, e você pode ficar quietinho, que ela vai te levar lá em cima. Assim é a palavra de Deus. Fundamenta a tua fé no que Deus falou, que a própria palavra te leva onde ela diz que vai te levar. Agora não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique firme no que Deus falou. E vai acontecer. De fato, quando Deus fala, já é. Amém? E aí João diz isso: rapaz, deixa eu te dizer, é tão bom saber que você anda na verdade. Sabe, querido, deixa eu te dizer, você sabe por que tem muita gente falida? Porque os músculos da fé, sabe, para subir, você tem que ter músculos da fé, para crer, para confessar, para ficar firme, para quando chegar uma notícia, você dizer assim: isso não é a verdade, é só uma notícia. Sabe que tudo que você escuta não é verdade, é só uma notícia. Diagnóstico é uma notícia, a verdade é Isaías 53, ele já levou. Você que decide se você fica na verdade ou na notícia. Aleluia. Mas para ficar na verdade, a gente tem que ter músculos, né? Para ficar nessa verdade, para subir a este patamar de fé que Deus quer. Mas, querido, para estar falido, quebrado, tudo que você precisa é relaxar. Então, é mais fácil estar estagnado. Você entende? Mas a gente não é desses. Diga: eu não sou desses. Que fica estagnada. Aleluia. Tem uma vida, mas nesses últimos dias nós teremos muitas surpresas. Porque o que Deus vai fazer com a igreja? Uau! Uau! Querido Jesus, Deus vem buscar uma igreja gloriosa. Não é uma igreja falida, doente e estagnada. É uma igreja gloriosa. Aleluia! Amém? Então a gente precisa entender isso, né? Que nós precisamos renovar a nossa mente, né? E tem tanta gente que tem pensamento errado acerca de tantas coisas. E às vezes confunde fé com esperança. Você já viu pessoas dizerem assim: Rosana, mas eu creio que um dia Deus vai me curar. Ei, querido, um dia não é fé. Um dia é esperança. Aí tem gente que está assim: eu creio em Deus, olha, um dia Ele vai me curar. E está achando que está andando em fé. Mas fé é hoje. Fé agora. Fé não joga para o futuro. A fé diz: eu creio que eu já sou curado. Mas, Rosana, sabe, eu estou ainda sentindo dores. Mas você não vive pelo que sente. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. E aí, um dia Deus vai me prosperar. Não, querido, Ele não vai. Ele já prosperou. Deus um dia vai me curar? Não vai, sinto muito, Ele já curou. Aleluia. Glória a Deus por isso. E às vezes a gente tem esses pensamentos errados,
Faz com que a palavra não evidencie na nossa vida por conta exatamente disso. Olha, tanta gente pensa errado acerca de saúde, acerca de doença. Por que é que João está falando com Gaio a respeito de prosperidade e saúde? Porque essa carta é escrita, essa epístola é escrita para quem já está salvo. Então, quem já está salvo, queridos, ele não está falando de salvação. Ele está falando que quem já está salvo tem duas coisas importantes na sua vida: saúde e prosperidade. Porque prosperidade te alcança em todas as áreas da tua vida. Não é só a evidência de ter dinheiro. Não adianta você ter dinheiro e uma família desestruturada. É ter dinheiro para desfrutar com a família. Aleluia. Isso é prosperidade. Amém? E às vezes o povo tem uma ideia tão errada a respeito de algumas coisas, preconceitos. E a gente precisa tirar os preconceitos e colocar o conceito certo, né? A respeito da palavra. E às vezes as pessoas ficam, Rosana, mas esse negócio de dinheiro é tão complicado, porque às vezes as pessoas mudam tanto por causa de dinheiro. Eu vou te dizer, ninguém muda por causa de dinheiro. Aí você diz assim, muda? Eu digo, não muda. Porque, sabe por quê, queridos? Porque dinheiro não tem o poder de alterar quem você é por dentro. O dinheiro, ele não altera quem você já é. A única arma que muda quem você é a palavra. Somente. Só ela tem o poder de penetrar, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Mas, Rosana, por que é que tem gente que é uma coisa com dinheiro e outra sem dinheiro? É porque ele não tinha a oportunidade de mostrar quem ele era. Só quando o dinheiro chegou foi que foi visto. Mas ele já era. Amém? Sabe que você nunca vai saber que alguém é generoso ele estando liso. Ele só mostra que é generoso quando o dinheiro chega. Agora ninguém vai saber que alguém é avarento, pão duro, munheca de samambaia, sem dinheiro. Quando o dinheiro chega é que mostra. Vocês estão entendendo? E às vezes a gente tem esse conceito, né, de que, o dinheiro, diga comigo, o dinheiro não tem essência. Sabe que o dinheiro, ele toma a essência de quem o possui ou quem é possuído por ele? Porque existe essa diferença. Existe uma diferença entre você possuir dinheiro e ser possuído por ele. Quem possui obedece a Deus. Quem é possuído, o dinheiro manda nele. Até para dar uma oferta é o dinheiro que manda. Sabe, não precisa você ter muito dinheiro para o dinheiro mandar em você, não. Você pode ter R$2. E o Espírito Santo dizer, ele manda em você. E diga, não dê, senão você volta para casa a pé. E você obedece a ele e não obedece o que o Espírito Santo mandou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se é que R$2 dá para lhe levar a algum lugar. Porque o que tem na nota de R$2 é uma tartaruga. E ela é tão lenta que eu acho que ela não te leva para lugar nenhum. Aleluia. Aleluia. Só um parênteses. Aleluia. Mas o que é que eu quero que você entenda, queridos? Que dinheiro não tem essência. Nem é bom, nem é ruim. Vou lhe dar um exemplo. Lá em Lucas 8 fala que mulheres, elas seguiam Jesus e elas mantinham o ministério de Jesus com seus bens. Tem mulher aqui? Você nasceu para ser pagadora de conta. Você nasceu para bancar ministério. Agora, se você está com seu marido do lado, olhe para ele e diga, fica tranquilo que eu vou lhe dar um carro novo. Diga! Aleluia. Você vai bancar o ministério. Aleluia. Aleluia. Esse aí já recebeu. Aí a minha pergunta é, esse dinheiro na mão dessas mulheres era bom ou era ruim? Era o quê? Certo? Na mesma época, Judas se levantou e vendeu Jesus por umas moedinhas de prata. Esse dinheiro na mão de Judas foi bom ou foi ruim? Mas não é o mesmo dinheiro? Por que nas mãos de um? Então, não tem dinheiro bom ou ruim, queridos. Existe gente ruim com dinheiro. E gente boa com dinheiro. Tem gente boa aqui? Diga, pois vai vir para minhas mãos. Aleluia. 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 Glória a Deus.
Eu estou só falando isso para você mudar um pouquinho o seu conceito, porque só a palavra, como Jesus mandou dizer para João, tem o poder de alterar quem você é. Ah, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor a Ele. Não, você não ama Ele, você ama Jesus. Meu Deus do céu. Sabe como é que eu acredito que dinheiro funciona? Igual aquele centurião. Ele disse a Jesus, eu tenho servos e diga a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Dinheiro na sua mão é assim. Você manda nele, vai dinheiro, vem dinheiro, vai dinheiro, vem dinheiro. Ele é servo, ele tem que lhe obedecer. Chama a existência, querido. Chama a existência. Para de reclamar. Dinheiro não aguenta desaforo. Para de falar mal dele e começa a chamar. Venha. Aleluia. Dinheiro tem um nome. Tudo que tem um nome existe para ouvir a sua voz. Aleluia. Aleluia. Sabe por que o pastor Adriano levantou? Porque eu chamei pelo nome dele. Pastor Adriano, não foi assim? Eu disse, vem aqui que eu quero orar. Se eu tivesse chamado, pastor João, o senhor tinha vindo? Não. Você entende que tudo que tem um nome escuta a sua voz? Chame. 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 Tem algo grande para acontecer aqui nessa cidade. Chame. Chame. Aleluia. Tem uma expansão. Um boom para acontecer aqui. Adivinha quem vai bancar tudo isso? Aleluia! 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 Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Oh, meu Deus do céu! Glória a Deus! Oh, amado, eu vou te dizer, quem aqui não fez o rema ainda? Levanta a mão. O que é que você está esperando? Eu não sei o que é que você está, idade, né? Mas vai chegar, rapidão. Não se preocupa não que chega ligeiro. A idade chega. Mas eu pergunto, querido, sabe, às vezes a gente fica, né, entendendo, às vezes até para se expor a palavra, eu não vou fazer a escola porque eu não tenho condições. A primeira coisa que você tem que mudar é o que você fala. Porque, querido, eu vou te dizer uma coisa, se tem alguém que quer que você seja cheio da palavra, é o próprio Deus. A Bíblia diz isso, não só que o homem seja salvo, mas que chegue ao pleno conhecimento dele e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a perfeita vontade de Deus. Não precisa você orar para saber se Deus quer que você faça o rema. Só abra em Tiago e leia que ele quer. É Timóteo. E leia que ele quer. E creia, porque eu vou te dizer, se você não tiver fé, para que em 300 e poucos reais você vai crer em quê na vida? Querido, eu vou te dizer, rema é uma questão de prioridade. Se você der prioridade ao rema, eu vou te dizer, você come menos pizza, mas fica cheio da palavra. E a palavra que você vai se encher, vai te dar tanta pizza que você vai se empanturrar. Aleluia. Aleluia. É uma questão de prioridade, amado. Se você quiser, acontece. Amém. E aí, lá em Josué, no capítulo 1, Deus deu uma ordem para Josué. E Deus disse, Josué, não cesses de falar deste livro. Amado, deixa eu te dizer, não fala das notícias, não. Fala da Bíblia. Fala da Bíblia. Às vezes a gente tem uma mania de estar passando notícia, né? Então você soube. Eu vou te dizer uma coisa, começa a dizer, você sabe que está escrito em tal lugar. Aleluia. Aleluia. Sabe, uma vez uma pessoa me perguntou, menina, você viu a menina que ganhou o Big Brother? Eu disse, não. Tu não sabe? Aquela, como é o nome dela? Eu disse, não sei. Acho que ela olhou para mim e perguntou, em que mundo você vive? No celestial. Eu disse para ela, olha, eu não sei o nome de quem ganhou não, mas me pergunta um versículo bíblico ou um personagem que eu te digo. Amém. Aleluia. Porque quem ganhou o Big Brother não muda em nada a minha vida. Mas o que Deus diz na palavra muda. Amado, eu decidi cedo a não perder tempo. Eu não vou me distrair. A maior inimiga da unção é a distração. E eu vou dizer uma coisa para você. A gente fala muito do irmão Reiga. A gente fala muito de Pastor Bud. O tempo deles passou. O tempo agora é nosso. E a gente não vai viver de saudosismo. O que eles fizeram foi maravilhoso. Mas chegou a nossa vez. O que é que a gente está disposto a fazer?
Porque quando Elias foi tomado de Eliseu, naquela carruagem de fogo, e o manto de Eliseu caiu. Deixa eu te dizer, o manto da unção de pastor Bando caiu. O manto da unção de pastor Bando caiu. O manto da unção de pastor Bando, de expansão apostólica, caiu, querido. Caiu, está sobre nós. O manto profético do irmão Kenneth Hagin caiu, está sobre nós. Mas na hora que aquele manto caiu, que Eliseu pegou aquele manto, ele clamou, ele disse: onde está o Deus de Elias? Ele não disse onde está Elias, porque ele sabia, o tempo dele passou. A gente não precisa estar clamando o tempo de pastor Bando, não. Onde está o Deus? Sabe o que Elias estava dizendo? Cadê o Deus dele? Porque o Deus que fez na vida dele vai fazer na minha. Deus não tem filho predileto. Aleluia. E de fato Elias fez o dobro. Quem está pronto para fazer alguma coisa? Diga, esse é meu tempo. Você não nasceu no tempo errado, querido. Você não nasceu no tempo errado para um tempo como esse. É que Deus não erra. É por isso que você está vivo hoje. Tem algo a ser feito. Tem algo a ser feito. Agora mais do que nunca, querido. Porque o negócio aí fora está bagunçado. O negócio está desmantelado, amado. Mas com essa palavra a gente coloca esse mundo de cabeça para cima. Tem gente suficiente aqui para mudar o estado do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Aleluia. Agora exige de nós um posicionamento. Se posiciona. Se posiciona. Quando você escutar algo, querido, identifica na Bíblia, sabe? Se posiciona naquilo. Né? Um dia desse eu estava, não sei quem já ouviu nas minhas ministrações, mas quando eu recebi o teste de gravidez do André, meu primeiro filho, você sabe que a primeira oportunidade que eu tive de estar numa fila, eu fui para a preferencial. Tinha barriga? Não. As pessoas olhavam para mim, podiam dizer assim, o que é que ela está fazendo aqui? E eu vou te dizer, eles podiam não saber por que eu estava ali, mas eu sabia o que eu estava carregando. Quando você escuta uma palavra dessa, que você se posiciona contra o espírito de miséria. Talvez o povo da tua família olhe e diz, quem está pensando que é? Ela não sabe, mas você sabe quem você está carregando. Sabe aquela história, está pensando que tem um rei na barriga, você diz, eu não estou pensando, eu tenho certeza. Aleluia! Quem pensar que nada, eu tenho certeza, querido. Aleluia. E aí você se posiciona e sabe, fica pronto, querido, fica pronto. Porque o povo olha atravessado. Ficaram chateados querendo matar Jesus. Quando ele disse que era filho de Deus, disseram, rapaz, vamos matar ele. Então fica tranquilo, basta o discípulo ser igual ao mestre. Aleluia. Mas maior é o que está em você. Amém. E o Senhor fala com Josué, não cesses de falar deste livro, da lei. Eu gosto dessa questão aqui que ele bota da lei. Era a lei de Moisés. Antes medita nele dia e noite, dia e noite, dia e noite. Sabe o que é meditar? Não importa o que você está fazendo. O que vai prevalecer em você é o que a palavra diz. Não medita no diagnóstico. Você sabe que às vezes as pessoas recebem um diagnóstico, vai lá para o Google para saber, deixa eu ver do que se trata, deixa eu ver, eu já vi pessoas dizendo, mas eu já vi na internet, Rosana, isso, isso e isso. Rapaz, devia ter ido para a Bíblia. Lê Isaías 53. Mas infelizmente foi para a internet para saber dos sintomas. E fé vem como? Pelo ouvir. Quanto mais você escuta incredulidade, mais incrédulo você fica. Não é verdade? A gente precisa dar mais atenção, queridos. Na área que você está deficiente, dê mais atenção pela palavra. Se você precisa de cura, escute cura. Se precisa de dinheiro, escute sobre prosperidade. Agora, não escute qualquer um. Porque pode até prejudicar a tua saúde espiritual. Amém? E aí ele diz, não cesses de falar deste livro. Antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem é que faz prosperar o caminho? Quem? Eu creio que Deus vai me prosperar. A Bíblia está dizendo que quem faz seu caminho prosperar é você. Como? Meditando e falando a palavra. Meditando e falando a palavra. Meditando e falando a palavra. Não fala de falta. Se recusa a falar de falta. Fala de provisão.
Começa a dizer o Salmo 35, sabe? Glorificado seja o nome de Jesus que tem prazer na minha prosperidade. Glorificado seja o nome de Jesus que tem prazer na minha prosperidade. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, diga sempre. Sempre, querido, é o quê? É uma vez por semana? Sempre é de manhã, tarde e de noite. Diga sempre, glorificado seja o nome do Senhor que tem prazer na minha prosperidade. Deus tem prazer na sua prosperidade, não é na miséria. Deus tem prazer na sua prosperidade. Meu Deus do céu. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Quem tem Deus aqui como um bom pai? Beleza. Você acha mesmo que os filhos de Neymar têm problema de pensar um dia em falta? Quem é mais poderoso, Deus ou Neymar? Como é que os filhos de Neymar não vão ter medo do futuro? E os filhos de Deus estavam, ai, como é que vai ser? Como é que eu vou pagar a escola desses meninos? Ai, como é que é isso? Você não precisa saber como é que vai ser. Você só precisa crer, vai ser. Eu não quero nem saber como vai ser. Vai ser, vai ser. Deus é bom, Deus é bom. Ele paga bem. Aleluia. Aí eu digo interessante, né? Quando diz respeito a um pai natural, o povo coloca os olhos e acredita. Mas a respeito de Deus, amado, eu quero te perguntar, quando foi mesmo que Deus te decepcionou, hein? E o que é que Ele precisa provar mais para você? Porque para mim Ele já deu todas as provas que Ele é bom e paga bem. Ele é bom e paga bem. Ele é bom e paga bem. Amém. E aí, a gente entende quando ele diz assim, olha, fala a palavra, medita na palavra, para que você possa fazer seu caminho prosperar. Você nunca vai provar de nada aqui fora, que a palavra já não fez dentro de você. Nada, queridos, nada, 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 nada. Você não vai provar de saúde, se você ainda não deixou a palavra de Deus lavar toda a sujeira que as informações erradas fizeram na sua mente, a respeito disso. Sabe? E renovar a sua mente. Aí, quando você renova a sua mente com a palavra e você começa a crer, aquele resultado aparece. Graças a Deus. Isso é a respeito de tudo, amado. Qual é o sucesso do Rema Rossana? Mente renovada. Vida transformada. Amém? Então a gente precisa entender, porque quando Josué medita, e como eu disse para você, o que eu acho interessante ali, Deus dizendo assim, medita na lei. A lei de Moisés. Você sabe que em Josué, no capítulo 10, a Bíblia diz que Josué, ele deteve o sol e a lua. Ele abriu a boca. A Bíblia diz, sabe o quê? Lá em Josué, no capítulo 10, que nunca houve um dia como esse, que Deus atendeu a voz de um homem. Sabe, um homem meditando na palavra e ousando falar. Queridos, ele não parou o sol e a lua tão somente, porque a terra gira em torno do sol, sim ou não? Quem gira é a terra ou é o sol? Hã? Quando ele disse pare, sol, e o sol ficou parado, o que parou não foi o sol, foi a terra. Porque o que gira é a terra. Meu Deus do céu. E para a terra parar, todos os outros astros do universo tiveram que parar, porque senão ia colidir. Então, na verdade, Josué meditando na lei de Moisés, não era, imagine se Josué tivesse feito rema. Meditando nas epístolas de Paulo. Pensa comigo, o estrago que tinha sido no inferno maior ainda. Ele meditando na lei de Moisés. Ele simplesmente abriu a boca e foi ousado para parar o universo. Meu Deus do céu. Aí às vezes a gente vê crentes ouvindo uma palavra dessa, não para as circunstâncias que o diabo levanta no seu casamento. Não para as circunstâncias que o diabo levanta nas suas finanças, na sua conta bancária. Querido, tem um poder em você para fazer as coisas acontecerem. Assuma o controle da sua vida. Na autoridade que Deus te deu, assuma o controle. Meu Deus do céu.
A gente precisa entender o que a gente carrega, gente. Esse poder. Sabe o que Jesus falou? Lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus disse, é necessário que o Cristo padeça. Eu estava falando dele. Para que era necessário que ele padecesse? Ele disse, para que eu possa enviar para vocês a promessa do meu Pai. Qual era a promessa do Pai, queridos? A chegada do Espírito Santo. Sim ou não? E ele diz, para que eu possa enviar para vocês a promessa do meu Pai. Então, fique aí, vocês vão ser revestidos de poder. Esse poder ali é dunamis. Você tem ideia do poder que você carrega? Querido, você é uma bomba chiando. Você tem noção do que é o poder dunamis? Quem aqui tem noção do que é o poder dunamis? Deixa eu te mostrar aqui que poder é esse. Meu Deus, vá comigo para João capítulo 2. Deixa eu te mostrar qual é o poder que você carrega. Porque um homem na antiga aliança, que não tinha, queridos, a aliança que nós temos, meditando na lei de Moisés e ousando falar, ele parou o universo. Eu pergunto, queridos, vocês sabem que vocês podem parar esse carnaval amaldiçoado do Rio de Janeiro? Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, você tem um poder para falir as obras das trevas. Eu vou te dizer, se tem crente nesse lugar, esse lugar é do Senhor Jesus. Não é do diabo. Aleluia. Aleluia. Mas sabe por que as coisas não acontecem? Porque a gente acha tudo tão natural, né? Acha que aquilo é muito grande para nós. Grande é o que você carrega. Amém. Veja o que diz João capítulo 2. Meu Deus do céu. João capítulo 2. Aleluia. Você crê que eu estou sendo guiada? Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Você percebe aqui que Maria não pede nada a Jesus? Ela só comunica um fato. Uma comunicação, acabou o vinho. Né? E aí, na hora, Jesus disse assim, sabe que até aqui, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Ele tinha 30 anos e estava entrando no ministério e ainda não tinha entrado para fazer os milagres que ele foi chamado para fazer. Mas ele tomou conhecimento de um fato. Diga comigo, uma falta. Diga, um problema. Às vezes a gente pensa que para o nosso ministério entrar em ação tem que ter um tempo favorável. E às vezes Deus mostra um problema para dizer, eis aí a oportunidade de você entrar no que eu chamei você para fazer. Sabe por quê? Porque o poder que você carrega é para resolver bronca. Aleluia. É para correr? É. Para cair? É. Sabe, querido? Para rir? É. Mas para resolver problema. Diga, eu carrego um poder para resolver problema. E aí Jesus só tomou conhecimento daquilo. E ele disse assim, ainda não é chegada a minha hora. Na TPT, na Depeche, diz assim, Jesus diz assim, minha hora de revelar o meu poder ainda não chegou. Esse poder, nesse versículo que Jesus disse, minha hora de revelar meu poder, é dunamis. É o mesmo poder que ele disse, eu vou padecer para você carregar. Uau! É o mesmo poder. Não é outro poder. É o mesmo Espírito. E esse poder dunamis é um poder para realizar milagres. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia. E sabe, queridos, você sabe que quem carrega um poder desse, tem alguns comunicados que te irritam? Eu não sei você. Ou não irrita? Você ouvir falar de miséria, você não se irrita, não? Eu me irrito. Sabe por quê? Porque eu carrego um poder. Ai, meu Deus. Tem coisas que você escuta que te irrita por causa do poder que você carrega. Não é? E às vezes tem coisa que você diz, meu Deus, sabe? O povo escuta um diagnóstico e aceita aquilo como algo comum. Eu podia aceitar isso. Por que você não aceita? Porque tem um poder aí para resolver. Oh, glória a Deus. Eu podia aceitar essa derrota. Por que eu não aceito? Porque você não nasceu de novo para perder. Você nasceu de novo para ser mais do que vencedor. Oh, meu Deus do céu.
porque eu devia aceitar aquela criança problemática. Eu queria aceitar. Não, querido, porque você carrega um poder, não é para aceitar desgraça. Amém. Oh, meu Deus do céu. Amém. Aleluia. E sabe de uma coisa? Jesus disse que não era o tempo ainda. E Maria só apresentou a Jesus um problema. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Quem sabe aqui que mãe conhece filho? Conhece ou não conhece? Rapaz, quando Maria foi trazer aquela informação para Jesus, ela sabia o filho que tinha. Ela não pediu nada, ela só informou. Acabou o vinho. Ela sabia com quem estava falando. Amém? E aí, simplesmente, eu vou te dizer uma coisa. Jesus, ele podia ter aceitado aquilo como um fato, mas sabe de uma coisa, queridos? Ele assumiu a autoridade sobre aquele problema. Você sabe que esse poder que você carrega pode ser o fim de um diagnóstico. Você sabe que esse poder que você carrega pode ser o fim de uma falta? Pode ser o fim de um divórcio? Ou você está aceitando as notícias como algo comum e normal? Mas está acontecendo com todo mundo. Pois é, você não é todo mundo. Você é filho do Deus Altíssimo, que carrega um poder que não tem no mundo. Amém, queridos? E aí, simplesmente, Jesus assumiu a autoridade sobre aquele problema. E quando você assume a autoridade, o problema não assume a autoridade sobre você. Não aceite o problema como algo comum, porque senão ele assume uma autoridade sobre você. Mas quem tem autoridade é você. Diga, a autoridade está comigo. E eu vou te dizer, foi por isso que Deus te chamou para esse casamento, para essa família, para essa igreja, para que você pudesse, com esse poder, evidenciar o fim de algumas coisas. Diga comigo, acabou o diabo. Amém? E aí a gente vê que Jesus, quando ele assume aquele problema, ele simplesmente, queridos, o que aconteceu com aquela água? O que aconteceu com a água? O que, gente? Transformou. Foi isso? O que Jesus precisou fazer ali? Diga, liberar um poder. Você tem liberado o poder que habita em você? Porque ele disse uma vez, aqueles que creem em mim do seu interior fluirão. Tem alguém aqui que crê em Cristo? Tem algo para fluir de você. E quando ele diz isso, ele diz assim, ele estava dizendo isso com relação ao Espírito Santo que eles haviam de receber. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Pois esse Espírito que você carrega é um poder dunamis. É um poder dinamite. Amado, deixa eu te dizer, na sua vida não tem espaço para dois. Você chega, o diabo tem que sair. Aleluia. Não é que você que sai para o diabo ficar. Você fica e o diabo sai. Aleluia. Amém. E sabe, tem um estudo que mostra que o que tem na água, qual é a composição da água? Diga comigo, H2O. Né? Simples. Mas você sabe que vinho não contém H2O? O vinho, ele é composto de fibras de carbono, átomos de carbono. Átomos de carbono. Não tem nada a ver com H2O. Mas você sabe que o poder que fluiu de Jesus, aquele poder, é um poder que quando é liberado, ele altera a natureza das coisas. Meu Deus do céu. O poder que Jesus liberou alterou H2O em átomos de carbono. Pesquisas mostram, queridos, que foi liberado tipo uma energia nuclear. É uma energia que é 3.000 vezes maior do que a energia solar. Diga, esse poder que eu carrego. Uau! Está retido aí. O que é que você está fazendo sem liberar? Uau! Aí você diz, Rossana, isso foi Jesus. É verdade, mas ele disse, aqueles que creem em mim, tem alguém que crê nele aqui? Farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão.
E lá em Pedro, em 2 Pedro, diz que ele veio aqui na terra para que nos dá exemplo dos passos a ser seguidos. Tudo que Jesus fez foi para nos mostrar como é que um filho de Deus se comporta. Aleluia. Aleluia. Rosana, Jesus era filho de Deus e você não é primo. Aleluia. Tem filho de Deus aqui? Graças a Deus. Porque tem gente que pensa que é primo de Deus. Aleluia. E aí o que aconteceu aqui, queridos? Como a gente precisa liberar esse poder? Tenha postura de quem anda com poder. Tem gente, querido, que é tão assim. Como é que eu posso dizer? Fácil. Você já foi apertar a mão de uma pessoa, assim, que ela colocou aquela mão mole, só a ponta dos dedos? Porque tem gente que não tem intensidade nem no aperto de mão. É aquela coisa assim. Vai dar um abraço, é aquela coisa tão assim. Querido, seja intenso. Chegue chegando. Pise pisando. Aperte apertando. Aleluia. Libera o poder que está em você, rapaz. Aleluia. Não seja frouxo. Amém. Sabe, não passa pela vida sem ser percebido. Jesus disse, não se acenda uma candeia para colocar debaixo da cama. Rapaz, tu foi chamado para aparecer. Oh, glória a Deus. Seja intenso. A sua energia transforma vida de pessoas. Queridos, o que Jesus liberou aqui, livrou esses noivos de uma vergonha. Você sabe o que é você ir para uma festa e faltar alguma coisa para beber? Era vergonha. Mas sabe onde tem o poder de Deus? Não tem vergonha, tem dupla honra. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu te dizer, quando Jesus, olha, eu acho tão lindo. Por quê? Porque, olha, Maria sabia tanto o comunicado que estava fazendo e a quem estava comunicando. Deixa eu te dizer, você sabe de certas notícias, querido, não é por acaso. É porque a pessoa que está comunicando, Deus sabe que você pode fazer alguma coisa. Oh, glória a Deus. Vocês entendem isso? E Jesus simplesmente tinha ali, ele naquelas talhas, 600 litros de água. Ou seja, 600 litros de vinho. Estão me acompanhando? Uma garrafa de vinho tem 700 ml. Logo, essa garrafa de vinho deram 800 garrafas. Certo? Só que o vinho, quando a pessoa bebeu, disse assim, rapaz, vocês serviram bom, a gente sempre serve primeiro o bom para depois o ruim, mas vocês serviram um, e agora que esse que vem ainda é melhor. Os estudiosos mostram que quando eles dizem assim, vocês serviram um bom vinho, era um vinho que tinha uma característica de ter pelo menos de 25 a 30 anos de fermentação. Olha o que o poder que você carrega faz. Antecipa coisas. Você não vai precisar pagar 30 anos Minha Casa Minha Vida. Aleluia. Amém. E os estudiosos dizem que esse vinho que tem entre 25 e 30 anos, queridos, guardados, fermentando, ele custa R$50 mil, uma garrafinha de 700 ml. Isso aqui no total daria 800 garrafas, 40 milhões de reais. Foi liberado porque Jesus tomou conhecimento de uma falta e liberou um poder que transformou H2O em fibras de carbono, átomos de carbono. E 40 milhões de reais chegaram assim. Aleluia! Agora, 400 anos de silêncio. De Malaquias até a vinda
e a manifestação do ministério de Jesus. 400 anos o Espírito Santo em silêncio, sem falar nada. E o diabo, que é espírito, de repente, vê aquela água se transformando em vinho e ele sabia que um Messias ia vir. Então, queridos, essa manifestação o diabo sabia. Câncer já era. Miséria já era. Doença já era. Escravidão já era. Ele sabia, queridos, aleluia, que um poder estava chegando em manifestação na terra. Por isso que ele teve tanta pressa em matar Jesus. Ele teve pressa em matar Jesus. Ele só não sabia, querido, sabe o mistério que estava oculto? Era exatamente esse. Ele só não sabia que se um Cristo estava dando problema para ele, imagine. Perdeu, diabo! Chora, diabo! O mesmo poder, diga comigo, o mesmo poder. Diga, o mesmo Espírito habita em mim. A minha pergunta é: o que temos feito? Aleluia. Aleluia. Querido, isso não é presunção. Isso não é soberba, é saber quem é em Cristo. Amém. E aí, simplesmente, amados, chegou a hora de assumir a autoridade. Diga, chegou a minha hora. E sabe, a gente precisa entender isso, porque Jesus só fez dizer assim: enche as talhas. No momento que Jesus se posicionou para liberar o poder, ele viu que tudo que ele precisava estava disponível. Ei, deixa eu te dizer, você nunca vai ver a provisão que já está pronta, se você não se posicionar para fazer. Porque tem gente que está esperando, quando o dinheiro cair na conta, deixa eu lhe dizer, não se posicione não, para você ver se nada vai acontecer. Mas quando Jesus se posicionou, você sabe o que aconteceu? Ele viu, já está aqui, a água está aqui. Quem enche de água já está aqui. As talhas já estão aqui. Quem vai servir também já está aqui. Porque quando você se posiciona para fazer, você vê, já estava tudo disponível. Aleluia. Eu vou te dizer, está tudo disponível. Amém. Mas até você se posicionar, você não vai ver saída. Vocês estão entendendo isso? E aí, simplesmente, queridos, a gente vê que Jesus nem provou o vinho. Nem provou. Vai servir. Você sabe o que é isso? Confiar em Deus. Confie na unção. Essa semana você vai ter a oportunidade de impor as mãos sobre pessoas e orar por cura. E sabe de uma coisa, não é você. É em obediência à palavra, é o poder que você carrega. Sabe, para de estar questionando se não acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, confie na unção. Confie em Deus. Libere o que você tem. Libere esse poder que está aí, queridos. Sabe, sobre falta, sobre qualquer coisa. Libera. Sabe, amados, eu vou te dizer uma coisa. Eu fiz uma anotação aqui e eu estou encerrando com isso. No dia 6 de 12 de 1865, houve nos Estados Unidos a abolição da escravatura. Você sabe, no Brasil foi em 1888, né? 13 de maio, me parece, de 88. Mas eu quero falar dos Estados Unidos, porque houve a abolição da escravatura. E você sabe que mesmo os escravos estando livres pela lei, eles não estavam? Disse que houve uma conversa entre os senhores que tinham escravos pastores. Pastor, eu não sei se o senhor já viu esse comentário, mas os senhores que tinham escravo na época se reuniram e um deles levantou e os outros perguntando, e agora? Quando eles souberem que estão livres, o que vai ser da gente? Aí sabe o que foi que um levantou e disse assim, vamos impedir que eles saibam a verdade. E aí eles começaram a conversar e outro disse assim, sim, mas mesmo que a gente impeça de todo jeito, a história vai, a conversa vai sair e eles simplesmente descobrirem, nós somos livres, o que é que a gente faz? O mesmo disse, faça com que eles interpretem mal a notícia. Diga para eles, não é bem assim que você é, um dia vocês vão ser. Você entende?
E aí começa a discussão. E conversam. Sim, mas mesmo que a gente impeça que eles saibam, ou que a gente confunda a cabeça deles, o que a gente faz se eles tiverem convicção e somos livres e a gente não vai estar mais aqui? O mesmo diz assim, faça com que eles aceitem a sua condição atual. Chegue para eles e questione, se você já está livre, por que você ainda é escravo? Você vê que é assim que o diabo trabalha? Primeiro ele impede que você saiba a verdade. Depois, quando sabe, diz, não é bem assim, é um dia lá no céu. Aqui na terra, é nessa moinha. É nesse vale de lágrimas, gemendo e chorando, na moinha de Jeová, no estreito. Mas um dia lá no céu, não é assim? Mas quando você limpa a sua mente e diz, não é nada disso, aí o diabo quer questionar. Tá certo, se você já é próspero, por que você não tem dinheiro? E se você já é curado, por que você está sentindo dor? É ou não é? O mesmo método que o diabo trabalha. É ou não é, querido? Mas deixa eu te dizer, não importa o que o diabo quer dizer, você é livre. Ei, Jesus já te resgatou. Tem um poder aí para se manifestar. Você não é só salvo, você é curado, você é próspero. Você já é, você não vai ser. Você já é. E o diabo não vai te enganar, querido. Oh, aleluia! O diabo cabe direitinho debaixo dos teus pés. Não aceita mais engodo de Satanás. Se você pudesse ver hoje o poder que está dentro de você, você ia se assustar. Então deixa esse poder fluir. Cadê o ministério de música? Aleluia! Sabe, eu tenho raiva do diabo que tenta enganar os filhos de Deus para levar uma vida, querido. Nós não podemos. Sabe, com o que Cristo fez na cruz por nós, carregando o poder que nós carregamos, ouvindo a palavra que a gente escuta, estava levando uma vida onde nada acontece. Queridos, nós fomos chamados para manifestações sobrenaturais. Nós fomos chamados, querido, para ter um estilo de vida que confunda a cabeça do cão. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Medita nessa palavra, fala essa palavra. Não se conforma de ouvir uma palavra dessa. E essa semana você não vê nenhuma manifestação. Deixa eu te dizer, você ouviu e você vai ver. 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 Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Queridos, eu vou te dizer, vida de fé funciona. Você sabe que o irmão Kenneth Hagin foi curado por causa de Marcos 11, 23. Uma doença incurável, o médico disse que tem 3 meses de vida. E sabe de uma coisa? Um dia, ele simplesmente, quando o médico disse 3 meses de vida, ele disse, escuta aqui, diabo, eu não morro aos 20 anos. Eu não morro com 30 anos. Eu não morro com 40 anos. Eu não morro com 50 anos. Eu não morro com 60 anos. Eu não morro com 70 anos. Sabe de uma coisa? Ele partiu para a glória com 86. Se posicionando não numa notícia, mas numa verdade. Quem disse que você não tinha? Porque o diabo quer dizer que você não tem dinheiro. E para quem tem o Deus que eu tenho, eu preciso de dinheiro para quê? Aleluia. E você sabe que no dia que ele foi para a glória, ele tomou café e disse, estou indo para casa. E tudo nele. Ele partiu e o pastor Hagin levou ele para o hospital. E sabe que todos os órgãos dele estavam paralisados. Sabe que era a única coisa que estava funcionando, batendo no coração. Porque ele foi curado de uma doença incurável no coração. Por causa da palavra. E o médico disse para o pastor Hagin, só o coração dele está batendo, porque é aquilo que a fé faz, só a fé desliga.